A chamada eu faço no final da aula. Certo, professor. Bom dia a todos. Vamos mais uma aula aí de matemática aplicada às ciências agrárias, uma parte de revisão a nível de fundamental, matemática fundamental. Hoje vamos ver dois assuntos, produtos notáveis e fatoração, são dois assuntos que nós vamos ver aí. Então vamos tentar entender um pouco, ver definições, aprender, lembrar, para quem já esqueceu. Pode perguntar à vontade, estamos aqui para responder a todas as perguntas. Como eu já havia dito, o importante é buscar aprender um pouco de matemática, e esse professor está aqui para contribuir com isso. Então, vamos para algumas definições, procurar entender o que são produtos notáveis. E, para isso, é necessário que a gente saiba que existam expressões algébricas. E o que são essas expressões algébricas? Expressões é quando existem operações matemáticas, como adição, multiplicação, potenciação, que possuem letras e números, por isso que é chamado de expressões algébricas, porque possui ambos. Quando só tem números, são expressões numéricas. Quando possui os dois, são expressões algébricas. E se possui só letras, são expressões algébricas também, tá certo? Mas geralmente possui letras e números, raramente você vai ver uma expressão algébrica só com letras. Até porque, se tiver letras, é porque o coeficiente delas é 1. 1 multiplicando letra é igual à própria letra. Então, a gente sempre tem que lembrar que o 1, ele é um número neutro na multiplicação, no qual, quando ele multiplica por qualquer número ou por qualquer letra, é sempre igual ao número multiplicado ou à letra multiplicada. Também existe que o 1, ele é denominador. Ele pode ser, ele está embaixo do denominador, como nós vimos na revisão. Então, geralmente, 1 também, se eu tenho o número 3, eu tenho aí um 3 dividido por 1, que é 3. Então, muitas vezes não aparece, mas eu tenho que saber que existe ali um número 1 num denominador. Ou uma letra também, quando se tem uma letra X qualquer, essa letra, se eu tiver um X qualquer, eu vou até, só para lembrar, é importante isso, eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem um pouco. Se eu tiver uma letra X qualquer aqui, vou estar colocando, seria aqui, equações. Bem, só para vocês verem. Se eu tiver uma letra X, eu posso dizer que esse X, ele tem um número que multiplica ele, que é 1, 1 vezes X é X. Eu tenho um número que divide também, que é 1, porque X dividido por 1 é 1. E um número, que se tiver uma potência 1 também é 1. Então, observe que eu preciso dessa informação, sempre. Ou seja, observe, para entender bem expressões algébricas, eu preciso entender de que uma letra, qualquer que seja, se ela não tiver coeficiente, é porque ele é 1. Se ela não tiver denominador, é porque é 1. Se ela não tiver expoente, é porque é 1. Por quê? Porque 1 multiplicando por qualquer letra é a letra. A letra dividido por 1 é a letra. E a letra elevada a 1 também é igual a letra. Então, eu posso saber disso tranquilamente. Isso aí pode ser letra e também pode ser número. Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, o número menos 4. Então, menos 4 vezes 1 é menos 4.
Menos 4 elevado a 1 é menos 4, e menos 4 dividido por 1 é menos 4. Então, eu tenho que saber que o 1, ou, aliás, qualquer letra ou qualquer número está ali circulado de 1. É 1 como coeficiente, 1 como denominador e 1 como expoente. Entenderam aí direitinho? Para a gente dar prosseguimento? Sim, sim. Se tiver dúvida, pergunte sempre. Vamos lá. Vejam só o exemplo. Se eu tenho 2x mais 3 é igual a 4, né? Isso aqui é uma equaçãozinha simples, é uma expressão, porque eu tenho letras e tenho números, né? Eu tenho menos y mais 2x mais 1 igual a 0, uma expressão numérica, aí uma equação. Z ao quadrado mais ax mais 2y igual a 3. Então, observe que todas essas aí possuem um significado, né, algébrico, porque tem um produto aí, tem uma multiplicação com letras, expoentes, números, tá certo? Então, eles possuem maneiras gerais. A gente vai estudar aí diversas dessas maneiras de entender e quais são. Lembrando só, quando a gente fala em produtos notáveis, quer dizer que são multiplicação, né? Produto é o resultado de uma multiplicação especiais, são multiplicações especiais, notáveis, né? Quer dizer, algo especial, são produtos específicos. Vocês vão ver isso, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho x mais 2 vezes x mais 2. Observe que eu tenho aí, ó, uma multiplicação aonde os números, ele tem aí são o que está entre parênteses, eles são iguais. Então, se eu tenho x mais 2 vezes x mais 2, né, eu tenho aí x mais 2 ao quadrado. Se eu tenho y menos 3 vezes y menos 3, eu tenho y menos 3 ao quadrado. Né? Se eu tenho z mais 4 vezes z mais 4, né? Só um instantezinho. Um instante. Então, ó, vamos ver aqui alguns casos, né? Os produtos notáveis. Observa aí como eu acabei de dizer, né? São produtos, são multiplicações que os fatores são polinômios, né? E existem aí 5 mais relevantes, existem vários produtos notáveis, mas a gente vai ver aqui os mais relevantes e o que nós vamos utilizar na nossa matemática aplicada às ciências agrárias. Todos estão me ouvindo, então, gente? Porque, ó, a gente vê um silêncio grande, eu fico preocupado. Estamos escutando, professor. Tá bom, tá certo. Preste atenção, senão... Mas sempre deu sinal de vida, ok. Excelente. Porque aí eu fico sabendo que tá um ou outro aí, quando tiver muito mudo, dê sinal de vida aí que eu fico sabendo que estão me ouvindo. Porque às vezes a internet pode cair e eu fico falando sozinho, né? Acontece. Então a gente tem aí o primeiro, ó, quadrado da soma de dois termos, né? A mais B elevado ao quadrado, né? Esse A, esse B, pode ser números, né? A mais 3, pode ser menos 4 mais B. O importante é que tem isso aqui, ó. Observa. Quadrado, então tá aqui, o expoente é o quadrado, da soma, então aqui eu tenho uma soma, de dois termos, ou seja, de dois números, de duas expressões algébricas, né? Letras e números. Se um tiver letra, o outro pode ser letra e pode ser número. Não pode ser dois números, lógico, né? Porque é uma expressão algébrica. Pode ser uma letra e um número, ou duas letras, sem problema nenhum, ou duas ou mais letras, tá certo? Agora, só números não, porque se for só números, se eu tiver aqui só o número, eu ia simplesmente, se eu tenho 4 e 5, é só somar, 4 mais 5, 9. Pronto, 9 ao quadrado, 81. Resolveu a expressão numérica.
Por isso que são expressões algébricas, por quê? Porque na expressão algébrica você não pode somar letra com número, nem letras diferentes. Por exemplo, A mais B, A mais B. Eu não junto, eu não termino A mais B, A mais B. Não pode, muita gente quer confundir e botar A mais B é igual a AB. Não. AB é A vezes B. A vezes B, AB. A mais B é A mais B, não muda. A mais 3, A mais 3. A menos 3, A menos 3. Né? Quadrado da diferença de dois termos, está aqui. Ó. Quadrado, né? Diferença, a diferença é o resultado de uma subtração, então sempre vamos estar a subtração de dois termos, diferença de dois termos, são termos. Vocês observem que eu sempre estou colocando as operações, o resultado, né? Produto notáveis, quociente, né? Produtos, resultado de uma multiplicação, quociente, resultado de uma divisão, soma, resultado de uma adição, diferença, resultado de uma subtração. Então, são os termos que vocês comumente vai ouvir sempre falando. Né? Hora ou outra a gente fala multiplicação, hora outra fala divisão, hora outra fala adição, hora outra fala subtração, mas geralmente utilizamos os termos do resultado, tá certo? Das operações. Então, quadrado da diferença dos termos, a gente tem o produto da soma pela diferença. Né? Então, ou pode ser também da diferença pela soma. Né? Afinal, o produto, a ordem dos fatores, não altera o resultado do produto. Né? A ordem dos fatores não altera a multiplicação, não altera o resultado do produto. Então, observa aqui, ó, produto, multiplicação aqui, ó, produto, né? Para os dois, pode ser de um jeito ou de outro. Da soma, então eu tenho aqui, ó, da soma, pela diferença, né? De dois termos. Ou pode ser produto da diferença pela soma. Não, tanto faz. Geralmente a gente sempre usa da soma pela diferença, mas eu coloquei aqui para lembrar que tanto faz, né? Da diferença pela soma ou da soma pela diferença. Cubo da soma de dois termos. É incrível que eu estou só vendo agora, né? Que faltou aqui as preposições de, né? Coisa, né? Aqui. E. Vou só consertar aqui. E. Pronto. Acertei. Vamos lá. Né? Cubo da soma de dois termos. Né? Aqui também, né? Produto da soma pela diferença de dois termos, né? Eu tinha colocado só de dois termos, sempre lembrando que é de dois termos, por isso que são produtos notáveis. Eles são específicos, né? Então, cubo da soma pela diferença. O cubo, né? Expoente 3, quadrado é expoente 2, entendeu?
da soma de dois termos, semelhantemente ao quadrado, a mesma coisa, né? Cubo da diferença de dois termos também, né? Semelhantemente, a diferença de dois termos elevado ao cubo. Então, esses são os produtos notáveis que nós vamos estudar. São esses 5, são os mais relevantes, tá bom? Vamos lá. Conceito de definições básicas para esses produtos notáveis, né? Então, produto é igual à operação de multiplicação, né? Isso aí é importante lembrar. Quadrado é quando o expoente é 2, tá certo? Cubo, expoente 3. Soma de dois termos, né? Você vê aí que dois termos aqui somados, tá? Então, são informações necessárias aí para que possa entender. Diferença de dois termos, né? A diferença é uma subtração dos dois termos, aqui. E vamos ao primeiro, né? O primeiro produto notável. Quadrado da soma de dois termos, A mais B ao quadrado. Então, efetuando o produto da soma de dois termos, vamos ter, se eu tenho A mais B ao quadrado, né? Tenho A mais B ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter qualquer número ao quadrado, é um número multiplicado por ele mesmo, né? É uma potência. Então, se eu tenho 3 ao quadrado, é 3 vezes 3. Se eu tenho 5 ao quadrado, é 5 vezes 5. Se eu tenho A mais B ao quadrado, é A mais B vezes A mais B. Então, nesse caso aqui, ó, você vai estar multiplicando. Então, como é que eu faço a multiplicação aqui? Eu vou sempre multiplicando e respeitando os sinais, né? E aí eu vou, na multiplicação, eu faço a regra de sinal. Se eu vou multiplicar o A vezes A, né? A ao quadrado, ó. Se eu pegar aqui o A vezes B, A vezes B, AB. Então, quando eu multiplico A vezes A, ó, ele vai ficar... Quando o número é multiplicado por ele mesmo, tem uma propriedade lá da potência que diz bases iguais, repete a base e soma-se os expoentes. Então, se é A vezes A, as bases são iguais. Então, eu tenho o expoente 1, lembra agora há pouco eu falei? 1, e aqui também tem o expoente 1. Então, 1 mais 1 vai ficar 2. E eu multiplico A vezes B. Então, num produto notável, eu vou estar multiplicando cada uma das letras por cada uma das letras aqui do segundo. Então, eu vou pegar esse A vezes esse A vezes esse B. Depois eu pego esse B vezes esse A e esse B vezes esse B aqui, ó. Então, eu vou multiplicar aqui todos por todos, né? Então, tem aqui A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB. Do outro lado, B vezes A, AB, e B vezes B, B ao quadrado. Dúvida? Não, professor, tranquilo até agora. Perfeito. Então, aqui eu vou ter, ó, A ao quadrado, não tem nenhum A ao quadrado. Lembre-se que eu falei, só se pode somar se tiver letras iguais e que tenham os mesmos expoentes. Por exemplo, eu não posso somar A ao quadrado mais A. Não posso. Só posso somar A ao quadrado com A ao quadrado. Só posso somar B ao quadrado com B ao quadrado. Só posso somar AB com AB. Aqui eu tenho AB mais AB. A vezes B, A vezes B. Eu tenho. Aí eu posso somar aqui, ó. Aí lembrou? Aqui tem um AB. AB é A vezes B é AB. A vezes B é AB. Então, se eu tenho um AB mais um AB, 2AB. Então, eu tenho aqui esse produto notável aqui, ó, A ao quadrado, A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Isso daqui é igual a isso aqui, né? Eu já fiz as operações aqui e deu igual. Ou seja, a gente pode reduzir a expressão dessa forma aqui, ó. Eu posso repetir dessa forma. Tem essa expressão, né? Podemos reduzir isso por dessa forma. Se eu tiver A mais B ao quadrado, é o quadrado do primeiro termo, né? O primeiro termo é o A, o segundo termo é o B. Eu vou sempre utilizar esses termos, né? Chamar o A
o primeiro termo aqui, primeiro termo e o segundo termo, tá certo? O que está separado aqui pelo sinal de mais ou de menos vai ser primeiro termo e segundo termo. Então, eu sempre vou utilizar para falar dessa forma, não. Primeiro termo mais segundo termo ao quadrado. Então, ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. E aí, o quadrado do primeiro ao quadrado é A ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B. No produto, eu posso multiplicar, aí eu posso juntar tudo, não tem problema. No produto, eu posso. 2 vezes A vezes B, o que é diferente. O que for número com número, eu multiplico. O que for letra, se elas forem iguais, eu somo os expoentes. Se elas forem diferentes, eu só junto. Se A vezes B, AB. Está aqui. E B ao quadrado é B ao quadrado. Então, eu posso resumir dessa forma. Sendo assim, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, mais 2 vezes, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Simplesmente isso, certo? Se resume a isso. Quadrado da diferença, igualzinho ao quadrado da soma, o que muda é o sinal de menos, né? É uma subtração, é uma diferença. Efetuando o produto da qual a diferença tem-se. Então, bem semelhante, x menos y ao quadrado, eu só mudei a letra, mas pode ser também a menos b, não tem problema, tanto faz. O importante é que seja a diferença de dois termos, e está aí o menos, que é a diferença do primeiro termo com o segundo termo. Então, x menos y ao quadrado é x menos y vezes x menos y. Então, aqui você multiplicando, né? Você vai ter x vezes x, né? Mais por mais, né? O sinal do x aqui não vem, é mais. O sinal do x é mais. O sinal do y é menos. O sinal do y aqui é menos. Então, eu faço. Mais por mais dá mais. X vezes x, x ao quadrado. Letras iguais, repete a letra e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Aí depois faz x vezes y. Aí mais por menos dá menos. X vezes y, xy. Aí vai pegar agora o y aqui e multiplicar pelos outros dois. Então, menos por mais dá menos. Y vezes x, yx ou xy. A ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz ser xy como yx. E menos por menos dá mais. Y vezes y dá y ao quadrado. Vamos ver aqui o passo a passo, né? Então, vou ter aqui, ó, x vezes x, né? E x vezes y. X vezes x, x ao quadrado, mais por menos dá menos, x vezes y, xy. Aí vamos ver aqui o segundo. Menos por mais dá menos, y vezes x, yx ou xy, e menos por menos dá mais, y vezes y ao quadrado. Tá aí, ó. Então, semelhantemente ao anterior, né? O que são iguais é o que nós chamamos de parte literal. Parte literal quer dizer as letras iguais, com os expoentes sendo iguais. Se for iguais, aí eu somo. Se forem diferentes, então x ao quadrado está ele sozinho, y ao quadrado também está sozinho. Então, eu vou repetir. Agora, esses dois aqui, olha, x vezes y, xy, x vezes y, xy. Então, eu vou ter menos xy, menos xy. Então, eu tenho iguais, repete o sinal e soma-se os números. Então, eu vou ter aqui x ao quadrado menos xy menos xy, menos xy menos xy, menos 2xy, mais y ao quadrado. Então, a forma reduzida é você fazer. Se eu tenho o primeiro termo x, o segundo termo y, e é a diferença, eu já sei que eu vou reduzir dessa forma. O quadrado do primeiro, vou até colocar aqui embaixo para que possa ver, né? O quadrado do primeiro menos 2 vezes, né, o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado, né, o quadrado do segundo termo. Então, eu vou ter que x ao quadrado é x ao quadrado, menos 2x vezes y, menos 2xy, mais y ao quadrado. Então, quando aqui for a diferença, observe que eu só vou ter aqui o negativo no segundo termo, tá certo? No xy. Ou qualquer que seja a letra, né? O xy é só um exemplo.
produto da soma pela diferença de dois termos, x mais y vezes x menos y. Observe que agora são diferentes aí, um é mais, o outro é menos. Então, efetuando isso aí, eu vou ter, semelhantemente, né, xy vezes xy, aí eu vou estar x vezes y, né, e x vezes x e x vezes y, né, mais por mais dá mais, e mais por menos dá menos. Então, eu vou ter x vezes x, x ao quadrado, mais por menos dá menos, x vezes y, xy. Semelhantemente, faz aqui também, né? Só que aqui, ó, mais por mais dá mais, y vezes x, xy, e mais por menos dá menos, y vezes y ao quadrado. Então, eu vou ter isso aqui, ó. X ao quadrado menos xy mais xy. Observe que aqui eles tem a mesma parte literal, mas os sinais são diferentes, né? O mesmo número igualzinho, o mesmo coeficiente, né? 1, todos dois. Então, se são diferentes, sinais diferentes se eliminam, são números opostos, né? Se eu tenho o mesmo valor com sinais diferentes, se eu tenho mais 3 menos 3, é zero. Se eu tenho menos 5 mais 5, é zero. Se eu tenho menos xy mais xy, é zero. Então, eu posso aí eliminá-los, tá certo? Não é simplificar, isso é eliminar. Na adição e subtração, números opostos, eles se anulam, é igual a zero. Então, ficou aqui x ao quadrado menos y ao quadrado. Ou seja, x mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Olha aqui a expressão como é que fica, né? Então, se eu tiver x mais y vezes x menos y, então o primeiro termo é x, o segundo termo é y, né? Tem que ser iguais. Então, eu faço o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Simples isso. X ao quadrado é x ao quadrado menos y ao quadrado, y ao quadrado. Ou seja, né, que o produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Simplesmente assim. Cubo da soma de dois termos, x mais y ao cubo. Então, eu vou ter, né, efetuando isso aí, que o produto da soma de dois termos, né, o produto da soma, não, aliás, do quadrado não, né, do cubo. Olha, um outro erro aqui eu não tinha visto. Vamos corrigir. Copiando e colando slide, às vezes dá esse probleminha, né? A gente termina efetuando o produto do cubo. É isso? Cubo da soma de dois termos, se tem isso. O professor, você vai mostrar exemplos com números, tipo, não só letras, mas com números também? Sim. Sim. Vamos lá. Assim. Efetuando o produto do cubo da soma de dois termos, tem-se, né, x mais y ao cubo, né? Então, se está o cubo, eu vou ter x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Eu vou colocar exemplo, porque eu estou colocando com x ou y para ver
o quanto é bem simples dessa forma, tá certo? Aí eu vou colocar um exercíciozinho para que vocês possam estar acompanhando, não se preocupe. Então, eu vou ter aí x mais y vezes x mais y vezes x mais y, né? Então, é claro que para me multiplicar, eu vou multiplicar os dois primeiros e depois o resultado desses dois primeiros eu multiplico pelo terceiro, né? Para você ver, é uma multiplicação, né? Se eu tenho, por exemplo, 2 vezes 3 vezes 4. Né? Para eu multiplicar, eu preciso, né, ter o resultado de dois números e o resultado desse multiplicar o outro, né? Assim que se faz. 2 vezes 3, 6. Olha o resultado, 6. Aí 6 vezes 4, 24. Então, quando eu tenho a multiplicação, eu multiplico primeiro dois números de 2 em 2, né? Sempre é de 2 em 2 até... Eu posso ter 10 números, mas eu vou multiplicar os dois primeiros, o resultado vai pelo terceiro, aí o resultado desse vai pelo quarto, então estou sempre multiplicando dois números, né? Se eu tenho 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, então o que é que eu faço? 2 vezes 3, 6. Aí o resultado é 6. Aí 6 já é um número. Agora 6 vezes 4, olha só, 24. Então já é um número. Aí 24 vezes 5, eu acredito que seja 120. Não é isso? Então, a gente já vê aí que é muito simples estar multiplicando. Tá certo? Então, com expressões algébricas, com produto não estava do mesmo jeito. X mais y vezes x mais y, vou multiplicar. Primeiro aí, x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Né? Então, multipliquei o primeiro aqui ó, pelos dois. Agora eu vou pegar o segundo, multiplicar também pelos dois. Y vezes x, yx. Y vezes y, y ao quadrado. E aí eu repito aqui a outra expressão. Aí o resultado disso aqui, eu vou multiplicar por x mais y. Qual é o resultado? Né? Vou ter aqui x mais y vezes x mais y, vai ficar 2xy. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, vezes a outra expressão, x mais y. Então, fazendo isso aqui, ó, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Lembra? Letras iguais, repete a letra e soma-se os expoentes. 2 mais 1, 3. Agora, x ao quadrado vezes y. X ao quadrado vezes y, letras diferentes, só faz repetir. X ao quadrado vezes y, xy. Aí agora eu vou pegar o segundo termo aqui, ó, e multiplicar também pelos dois. 2xy vezes x. Observe que o único igual aqui é o x, ó. Então o resto eu repito. E o x que é igual, eu somo os expoentes. Então vai ficar 1 mais 1, 2. Então vai ficar 2x ao quadrado y. Nesse outro, mesmo jeito. 2xy vezes y. Então, o único igual aqui é o y. Vou somar os expoentes. 1 mais 1, 2. E o 2x repete. E, por fim, multiplicar aqui y² vezes x. Né? Então, ó, diferente. Y² vezes x. X, y². Né? Eu estou colocando sempre o x na frente só para uma questão de organização, mas poderia ser y² x, não tem problema. Apenas organização mesmo, né? A ordem não altera o resultado. Se eu tenho 2x² y, eu posso ter 2yx² sem problema nenhum. Observe que eu não mudei, as mesmas letras, está nos mesmos expoentes, tem os mesmos expoentes essas letras, tá certo? E y² vezes y, né? Dá y², né? Vou pegar isso aqui por esse. Dá y². Aí aqui eu vou somar o que é igual, ó. O que está igual aqui? Esses dois aqui, ó, eles são iguais, ó. x² y, x² y. E esses aqui também são iguais, ó. X, y². Os demais são diferentes. Então, eu só posso somar esses dois aqui com ele mesmo e esses dois aqui com ele mesmo. Estão entendendo? Ô, professor, tem como explicar de novo? Eu não entendi essa segunda parte. A soma ou da multiplicação? Na multiplicação.
Aqui? É, daí. Aqui, ó. Eu vou estar multiplicando todos esses termos por esse daqui, um a um. Então, eu vou pegar o x ao quadrado e vou multiplicar pelo x. Se eles são iguais, eu só somo os expoentes. Só somo o expoente se a base for igual. Então, olha aí. X ao quadrado vezes x ao cubo. 2 mais 1, 3. Aí eu vou multiplicar agora pelo y. São diferentes. Se são diferentes, x ao quadrado y, x ao quadrado y. Diferente, só faço juntar, é uma multiplicação. Aí o segundo termo aqui, ó, 2xy. Multiplicar também pelos dois. Aí primeiro, 2xy por x, né? O único igual aqui é o x, ó, 1. O expoente dele é 1, né? Lembra que eu falei 1, 1. Aí eu vou somar. O 2y eu repito. 2y repete. Eu vou somar o expoente do x. X vezes x, x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado, y. Aí, o segundo. Vou pegar isso aqui e multiplicar por esse. Então, 2xy vezes y. 2x é diferente, eu repito. E o y vezes y dá y ao quadrado. Aí eu vou pegar isso aqui e multiplicar pelo x. Ó, são diferentes. Então, y ao quadrado vezes x é y ao quadrado x. Né? Ou x, y ao quadrado. Eu posso ler de trás para frente, de frente para trás, não faz diferença. X ao quadrado. Aliás, x, y ao quadrado é a mesma coisa que y ao quadrado x. A ordem que eu faço, né, acostume com isso na multiplicação, em que a ordem da leitura, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, se eu tenho x, y ao quadrado, a mesma coisa que eu ter y ao quadrado x. Aí vocês podem estar organizando só em ordem, né? Isso é só na multiplicação. Por favor, né? Não vai fazer em outro momento. Aí, por fim, y ao quadrado vezes y. Aí, repete o y, 2 mais 1, 3. Captou? Entendeu aí? Ah, agora eu entendi. Pronto. Vou ver aqui uma coisa. Interessante. Então, olha. Observe que esse já aqui é preenchimento. Pronto. Quase que não saía, né? Deu para ver aí, né? Então, eu tenho aqui, ó, que esses dois aqui, ó, y ao quadrado, x ao quadrado y, x ao quadrado y são iguais, ó. Então, eu vou somar esses dois. Assim como x, y ao quadrado, x, y ao quadrado. Então, como é que eu vou somar? Eu tenho que lembrar, né, que aqui na frente, ó, tem o número 1, certo? Eu tenho que lembrar disso, então, que eu tenho 1 mais 2, 3. Eu tenho que lembrar, né, que aqui na frente, aqui, ó, eu tenho 1.
uma vez xy ao quadrado, então eu tenho 2xy ao quadrado mais 1xy ao quadrado. Por que tem que ser iguais? Porque a parte literal na soma, ela tem que ser repetida, eu só somo os coeficientes. Então, eu vou repetir isso daqui, e vou somar o 2 mais 1. Eu vou repetir o x ao quadrado mais y, vou somar o 1 mais 2. Então, eu vou ter, ó, x ao cubo, mais 1 mais 2, 3x ao quadrado y, mais 2 mais 1, 3xy ao quadrado, mais y ao cubo. Pronto. Então, aí, observe que eu não posso somar esses números, porque eles são diferentes. Aqui eu tenho x ao cubo, e em nenhum lugar eu tenho x ao cubo. Aqui eu tenho y ao quadrado, em nenhum lugar eu tenho y ao cubo, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho x ao quadrado y. Aqui é uma parte literal só. Em nenhum lugar eu tenho x ao quadrado y. Eu tenho x e y ao quadrado, tem um contrário. Então, não posso somar o 3 com 3. Para somar, tem que ser exatamente igual às partes literais. Como aqui, ó. Aqui eu posso somar, né? A gente vê aqui, ó, porque é exatamente igual, ó. X ao quadrado y, x ao quadrado y. Então, eu somo esses dois. Aqui é xy ao quadrado, xy ao quadrado. Eu somo esses dois. Tá certo? Se for diferente, não. Ou seja, quando eu tiver o x mais y ao cubo, ao invés de eu fazer essa conta todinha que vocês viram aqui, você não viu isso aqui tudo? Eu vou logo direto para aqui, ó. Aplicando uma regrinha simples. Eu reduzo a expressão e faço, ó. Se eu tenho o cubo da soma de dois termos, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Se eu conseguir colocar essa regrinha na minha cabeça, é só resolver. X ao cubo, mais 3 vezes x ao quadrado, y, x ao quadrado, y, mais 3 vezes x, y ao quadrado, mais y ao cubo. Resolvido isso aí, ó. E essa aqui é como você faz, né? A descrição. O cubo da soma de dois termos é dado pelo cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Simples assim. Vocês têm que aprender justamente essa parte. A mesma coisa acontece com a diferença, né? A mesma coisa, semelhante. O que vai mudar é o sinal. Então, vamos prestar atenção nele, tá bom? Vou seguir um pouco mais, mas é só o sinal, ó. A mesma coisa, a menos b ao cubo, a menos b, vezes a menos b, vezes a menos b. Vou multiplicar os dois primeiro, né? Normalmente. A vezes a dá a ao quadrado, tá aqui, né? Aí a vezes b, ab, mais por menos dá menos, então é menos ab, né? Aí agora eu vou pegar o segundo aqui, vou multiplicar pelos dois, o menos b, e vou multiplicar por esses dois. Então, eu vou ter aqui menos b vezes a menos ba, ó, né? ba, né? Da direita para a esquerda, ou ab, da esquerda para a direita. A ordem não faz diferença. Acabei de dizer, o que importa é que seja AB ou BA. A vezes B é igual a B. B vezes A é igual a B. Ou BA, tanto faz. Não faz diferença. E menos por menos fica mais, B vezes B, B ao quadrado. Aí eu vou agora repetir isso aqui, ó. A menos B. Esses dois aqui, ó, eles são iguais. Se eles são iguais, AB, AB. Sinais iguais, eu somo. Então, A ao quadrado menos AB menos AB, menos 2AB. Eu tenho 2AB, mais B ao quadrado. Então, multiplicando isso aí, ó. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado vezes o A menos B. Eu vou pegar agora cada um desses termos e vou multiplicar por esses dois, como eu fiz anteriormente com o quadrado, aliás, com o cubo da soma. Então, ó, passo a passo. A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. Aí, multiplicando aqui os sinais, mais por mais dá mais. Aí, o segundo, mais por menos dá menos. A ao quadrado vezes B, A ao quadrado B, né? Sinal do menos. Aí, eu vou pegar agora o segundo termo aqui, multiplicar pelos dois. Menos por mais dá menos. 2AB
vezes A. Então, o A são iguais, eu vou somar os expoentes, é 2A ao quadrado B, tá aí, menos 2A ao quadrado vezes B, né? Sinal de menos, porque menos por mais ficou menos. Aí aqui, ó, menos por menos vai ficar mais. Aí 2AB vezes B, 2AB ao quadrado. 2AB ao quadrado. E o último termo aqui pelos dois, B ao quadrado vezes A, B ao quadrado A. Ou A, B ao quadrado. Tanto faz, né? E aqui é sinal de mais por mais dá mais. Então, mais B ao quadrado A, ou AB ao quadrado. Aí, mais por menos dá menos, B ao quadrado vezes B, B ao cubo. Aí, novamente, né, somo o que tem o mesmo sinal, né? Do mesmo modo, a mesma coisa você faz. Tá certo que a gente tinha feito lá na soma. Aí, né? Deixa eu diminuir aqui, fica melhor. Pronto, tá aí, né? Sinais iguais aqui também, eu repito sinal e somo. Sinais iguais, eu repito sinal e somo. Então, eu vou ter aqui A ao cubo, menos 1 A ao quadrado B, menos 2 A ao quadrado B, menos 1, menos 2, menos 3. Mais 2 AB ao quadrado, mais 1 AB ao quadrado, mais 2, mais 1, 3. Menos B ao cubo. E aí você vai ter a mesma coisa, lembrando só que quando aqui é menos, eu vou ter o primeiro e o último menos. O segundo e o último. O primeiro e o terceiro são positivos, né? Aqui vai ser positivo, aqui vai ser positivo. E esses dois aqui vai ser negativo. Então, quadrado, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Tá aí, né? O cubo da diferença dos termos é dado pelo cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo pelo segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo termo. Tá aí os 5. E aí, para vocês se divertirem e eu tomar uma aguazinha, respondam. Tá bom? Ok. Se divirtam aí. 5 minutos. São 11h08, 10 minutos. Que aí dá para responder tudo. Bota uns 15, Não, aí se não conseguir, eu repito aqui tranquilamente, passo Beleza, a passo, beleza. tudo, entendeu? Não conseguir, não faz, sem problema não. É para aprender. Se quiser ver as regras, colar, eu posso estar colocando aí vocês dá um print. Seria interessante, professor, que após o término da aula o senhor disponibilizasse essa aula instantaneamente. Eu sei disso. Esse é o problema. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Eu já tinha falado isso no início da aula, Daniel. Mas eu vou tentando, não se preocupe não. Eu sei que é interessante fazer isso. Viu? Vou tentar. Mais cedo ou mais tarde vai ter, sim, todas as apresentações e tudo. Professor, tem como o senhor voltar para aquela tela que estava as alternativas? Cadê as atividades, professor? Bota lá. Ele foi beber água, não tá escutando, eu acho. Muito.
Coloquei, não, estou aqui ainda. Não fui, não. Colocou? Apareceu? Apareceu agora.
Voltamos? Vamos seguir. O tempo voa. Conseguiram? Só não as duas últimas. Vou fazendo aqui. Então vamos a todas. Então, primeiro aí, 2 mais a ao quadrado, muito simples, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, o primeiro aqui termo é 2, o segundo termo é a. Então, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, que é 2, vezes o segundo, que é a, mais o quadrado do segundo. Então, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes a, 4a. E a ao quadrado, a ao quadrado. Então, tá aí. Dúvida? Seguindo. Não. Quadrado do primeiro, 3x é o primeiro, y é o segundo termo. Então, quadrado de 3x, 3x ao quadrado, mais 2 vezes 3x vezes y, mais o y ao quadrado. Então, 3x ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x vezes y, 6xy, mais y ao quadrado. Então, tá aí. A menos 5, c ao quadrado. Então, vai ser o primeiro termo é o a, o segundo é 5c. Então, vai ser o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, A ao quadrado é ele mesmo, menos 2 vezes 5, 10, 10ac, mais 5 ao quadrado, 25, c ao quadrado, c ao quadrado. As letras são diferentes, só faz juntar. Não tem segredo. A mesma coisa aqui, P e 2S, né? P ao quadrado menos 2 vezes P vezes 2S, mais 2S ao quadrado, né? P ao quadrado é ele mesmo, menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes P vezes S, 4PS. E 2S ao quadrado é 2 ao quadrado dá 4, S ao quadrado, S ao quadrado, né? Também não tem erro. Produto da diferença pela soma, né, ou da soma pela diferença, tanto faz. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro. O primeiro é 2, está nos dois números, nas duas expressões, melhor falando. E o C também. A diferença é que um está somando e o outro está subtraindo, né? Tem uma diferença. Então, é o quadrado do primeiro, que é 2, menos o segundo. Simples assim. Então, 2 ao quadrado menos c ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, menos c ao quadrado, c ao quadrado. Simples assim. 3x ao quadrado menos 1. 3x ao quadrado mais 1. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3x ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Então, aqui, 3 ao quadrado dá 9. X ao quadrado, nós temos lá um produto, mas uma propriedade, né, onde eu tinha potência da potência. Você repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 9x à quarta. E 1 ao quadrado é 1 ao quadrado. A letra G, 3c mais 2a ao cubo. O cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Olha aí. Primeiro Professor, termo. Pois não. assim é mais difícil do que só com as letras.
Eu não sei Sim, se a mas explicação foi um pouco rápida, mas eu não entendi, não. é porque eu quero que você pegue simplesmente a regra e aplique. Quando eu coloquei as letras lá na explicação, era justamente para mostrar o passo a passo. Aqui é só pegar a regra e aplicar. E aí tem que saber, Riquelme, justamente aquelas informações das operações matemáticas, tem que rever lá aquilo que foi dado na aula passada. Sem elas, nada disso consegue ser feito. É por isso que a gente está fazendo justamente essa revisão, para que vocês consigam compreender. Observe isso aqui, ó. O que eu estou dizendo? Eu tenho aqui, por exemplo, nessa letra G, eu tenho a soma, está lá, né? O cubo, aliás, né, tá elevado a 3, o cubo, da soma de dois termos. Então, já tenho isso. É como lá se fosse o x e o y. Não faz diferença, eu tenho 3c mais 2a. Não faz diferença. Se lá eu tinha, aqui, ó, nessa regrinha aqui, eu tinha x ao cubo, x ao quadrado, y, x, y ao quadrado, y ao cubo. Eu só tirei as letras e botei o equivalente. Eu só associar, substituir, né? Então, o primeiro termo, se eu pegar aquela regrinha lá, só a regrinha lá aqui, ó. Se eu tirar, se lá eu tinha x, eu vou buscar lá, só para lhe mostrar, né? Só para você ver. Um instante. Pronto, vou pegar aqui. Pronto. Vou colocar aqui embaixo, só para demonstrar. Eu vou tirar aqui essa letra H, depois eu volto. Só para demonstrar. Tá vendo aqui? Lá era XY. A regrinha é a mesma, né? Vou até, pronto, vou melhorar ainda. Eu vou botar aqui na frente, só para a gente entender. X mais Y ao cubo é igual. Eu vou até, deixa eu colocar aqui. Pronto, tá vendo aí? Mesma coisa. Qual a diferença? É só que no lugar do X eu tenho 3C, no lugar do Y eu tenho 2A. Não há diferença, é só uma substituição. Eu tenho o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Se no lugar do X eu colocar 3C e no lugar do Y eu colocar 2A, tá igualzinho que está em cima. Compreendeu? É só uma questão de substituição. Aí vocês têm que sim saber que eu posso estar substituindo uma letra por outra, um local tal. Tem que aprender essas regrinhas, senão a matemática não evolui. Para a matemática evoluir, vocês também têm que querer evoluir nessa questão de conhecimento, buscar. Opa, eu estou entendendo. Então, aonde tem X, quer dizer que naquela regrinha, eu posso pegar essa regrinha aqui, ó, né, de XY, e aprender ela. E só lembrar, opa, o primeiro aqui era X, o segundo era Y, então aqui é 3C, aqui é 2A, onde tiver o X eu vou colocar 3C, e onde tiver o Y eu vou colocar 2A. Pronto. E aí você vai e substitui. Entendido? Sim. Certo? Depois, se possível, eu queria que o senhor pegasse, exemplo, a letra A e respondesse toda, como fez antes, sem simplificar. Você está pedindo, Riquelme, que eu faça o que já foi feito lá em cima com letra.
o passo a passo. Eu quero é simplificado mesmo. Eu não quero o passo a passo. Então tá certo. Eu quero que use a regra. Tá bom. Se fosse para fazer... Por isso que eu coloquei a regra. Se fosse fazer o passo a passo, eu quero que use a regra, porque o que você está fazendo é uma coisa simples. Você está se limitando e não querer aprender a regra. Porque o passo a passo, ele garante acertar. A regra também. Então, eu acho que A regra reduz o trabalho que você tem. É como se você quisesse dizer assim, não, eu não vou multiplicar, eu vou somar. Eu não quero aprender a multiplicar. Aí eu tenho, como exemplo foi dado mesmo, multiplicação. O que é multiplicação? É a soma de parcelas iguais. Aí eu tenho 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Aí eu vou somar 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Ah, mas eu poderia fazer 4 vezes 5, 20. Ah, mas eu não quero. Não, tem que aprender a multiplicar, a fazer 4 vezes 5, 20. Não é só aprender a somar, né? Então, aqui não é só aprender aquela multiplicação, é aprender a regra. Para quê? Porque aí você tem que treinar. Mais na frente, vocês vão ver questões que vai ter necessidade de que vocês saibam essas regras, porque vamos utilizá-la. Por isso que eu coloco ela na revisão. Tudo que vai para a nossa revisão, vou utilizar lá no conhecimento de vocês mais na frente, quando for derivar, integrar. Entendeu? Então, quando chegar em derivadas, a gente vai ver tudo isso aí. Tá bom assim? Então, mãos a obras. Eu quero que aprendam a regra. Certo? E aí resolver. Ó. Depois de substituir, é só resolver. Ó. 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. Dá 27. C ao cubo, C ao cubo. Mais. Aqui eu não posso multiplicar logo. Eu posso multiplicar o 3 pelo 2A. Mas pelo 3C não. Por quê? Porque ele está ao quadrado. Então, quando eu tenho multiplicação, por isso que somar, multiplicar, primeiro é potenciação e radiciação. Lembra lá na revisão? Depois, multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. Então, para que eu possa multiplicar aqui, primeiro eu tenho que levar isso aqui ao quadrado. Aí depois eu multiplico. Então, eu vou ter 3 vezes. Aí, 3 ao quadrado, 9. C ao quadrado, C ao quadrado. Aí eu faço. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54. Aí, 54, C vezes A. C ao quadrado, A. AC ao quadrado, ou C ao quadrado, A, tanto faz. Essa ordem aí não faz diferença. Aí aqui, ó, a mesma coisa. Então, é para aprender assim mesmo, saber isso. 3 vezes 3 eu posso? Posso. Não está elevado a nada, 3 vezes 3, 9. Como aqui, ó, eu poderia fazer 3 vezes 2 dá 6A. Aí 6A vezes 9C ao quadrado. Né? Porque 3 ao quadrado é 9. Aí 6 vezes 3 vezes 9 dá 54. Aqui também, ó, 3 vezes 3 dá 9C. Aí 2 ao quadrado, 4. A ao quadrado, A ao quadrado. Então vai ficar 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá 36. C ao quadrado. E aqui, por último, tá? 2 ao cubo dá 8. E A ao cubo. Tá aí. Se vocês têm que treinarem mesmo isso aí, por isso que eu passei para vocês, que nós vamos realmente utilizar esse conhecimento. Tá bom? Olha a outra letra, ó. X2Y. Né? Tá até igual o que está lá em cima. Qual a diferença? Que aqui tem um 2, mas só essa diferença, né? Quando eu substituo aqui, ó, x ao cubo menos 3 vezes, aqui é o menos, então vai ter um menos aqui e um menos no outro, né? Então, 3 vezes x ao quadrado, vezes 2y, que é o segundo, mais 3 vezes o y, 2y ao quadrado, menos 2y ao cubo. Aí, x ao cubo é x ao cubo. X ao quadrado é x ao quadrado, então, 3 vezes 2, 6, x ao quadrado, y. Aí, aqui, 3 vezes x, 3x, 2 ao quadrado, 4, y ao quadrado dá y ao quadrado, então, 4 vezes 3 dá 12, menos 2 ao cubo, 8, y ao cubo, tá aí. X ao cubo, menos 6, x ao quadrado, y, mais 12, x, y ao quadrado, menos 8, y ao cubo.
Simples assim, tá certo? Vamos continuar, né? Nós temos a nossa... Ô, professor, Pois não, pode falar. professor, nessa letra H, o senhor poderia, por favor, só explicar como é que eu divido, assim, no simplificado? Tipo, como é que eu resumo direto para... Porque eu tô um pouco perdida. Dividir no simples... Eu não entendi, desculpa. Não soube explicar. É assim, tipo, como a Riquelme falou, antes o senhor quer que simplificar direto, né? Da Não forma quer reduzida. Usar justamente a reduzir. regra. Isso. Só que, tipo, eu tô um pouco perdida nessa hora de reduzir. Eu Certo? não tô sabendo reduzir direitinho parte por parte, entendeu? Tô Tipo, entendendo. para montar a redução. Tô Não sei entendendo. sobre explicar, Deixa eu ver aqui. entendeu? Sim, sim. Tá, depois eu vou fazer assim. Eu vou mandar o slide, vocês vão dar uma olhadinha, e aí a gente consegue ver se consegue entender. Caso contrário, a gente faz novamente essa regra, né? Tenta fazer novamente essa regra, tá bom? Tá Talvez bom. eu tenha colocado a multiplicação para mostrar, porque eu sempre, quando eu estou ensinando, eu gosto de comprovar a situação. Então, o que eu coloquei aqui foi justamente essa questão de regras. Só um instantezinho, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o que você está dizendo. Deixa eu só um minuto mesmo. Olha só, pronto.
Eu tentei resumir aqui todas as regras, para que vocês possam ver. Fazer uma breve revisão de tudo, tá certo? Que assim, o que a Riquelme pediu, né, eu acho que é mais ou menos também o que você, Carolina, pediu, correto? Então, observa. Produto notáveis. Quadrado da soma de dois termos tem um A mais B ao quadrado, né? E ao invés de você fazer essa multiplicação, você vai usar isso aqui, ó, a expressão reduzida. O que é que você vai fazer? Se eu tenho aqui dois termos ao quadrado, é só usar essa regra. A ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o B, mais o B ao quadrado. E aí resolver aqui o que fica dentro do parêntese. Deu para entender? Sim. Pronto. Aí aqui é da soma. Então, ó, eu só vou pegar isso aqui, ó. Aqui está uma forma só de leitura. Tá tranquila. Eu tenho o primeiro termo ao quadrado, que é o A, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, né, que é o A vezes o B, mais o segundo termo ao quadrado. Pô, simples. Aí, se for dar diferença, aí eu vou ter aqui, ó, o quadrado da diferença de dois termos é porque é um menos o outro ao quadrado. Ao invés de fazer essa multiplicação, que eu acho que dá muito mais trabalho, é só você fazer isso aqui, ó. O primeiro termo é o x. Então, se for o A, B, B. Olha só, se aqui fosse AB. No lugar do x seria A, no lugar do x seria A, no lugar do YB, no lugar do YB, resolvia. A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, 2AB, mais B ao quadrado, resolveu. Vê como é prático? Ao invés de fazer essa multiplicação. O que é que acontece? Vocês estão se limitando a querer ir por um caminho mais conhecidos, assim vamos dizer, e resistindo ao que é mais fácil. É como eu falei, é mais fácil multiplicar ou está somando a mesma coisa? É mais fácil multiplicar, lógico. Agora eu tenho que saber multiplicar. Senão, eu vou ter que somar. Aí, para que eu vou por esse caminho aqui, se eu posso aplicar essa regra? Você imagina só, né? Isso aqui tudinho para chegar a y ao quadrado, a x ao quadrado menos y. Ora, se eu tenho x mais y vezes x menos y, é só dizer que é 1, né, ao quadrado menos o outro ao quadrado. Pá, resolvido. Aqui, o cubo mesmo, né, se é uma soma. Você imaginou só fazer tudo isso para chegar nisso daqui, ó? Aonde eu poderia, olha o que eu economizei de tempo, de cálculo, se eu simplesmente pegar a regrinha. Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ah, professor, mas é muita coisa. Não é. É porque você não está acostumado. Então, não é uma questão de ser muita coisa, é questão de costume. E aí eu quero que vocês se acostumem. Que vocês venham aqui, ó, e façam x mais y ao cubo, vai ser o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro, que é x ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes. Vocês, com aqueles números que estavam lá no exercício, se fossem fazer aqui, ia se embananar mais do que aqui. Porque lá tinha muito mais número, você ia começar a fazer essa multiplicação e possivelmente ia errar. Já aqui não, ó. Eu já tenho até a informação natural. Qual a informação natural? Que já dá para observar, mesmo que eu não diga, né? Já dá para observar. Por exemplo, né, vamos voltar aqui o primeiro e o segundo. O quadrado da soma de dois termos e a diferença da soma de dois termos vai me gerar 3 termos. Ó, 1, 2, 3. Já tem um resultado. Ou seja, o quadrado da soma e da diferença me gera 3 termos. Se for da soma, eu sei que os 3 aqui são positivos. Se for da diferença, o segundo é negativo. O resto é positivo. São informações que a gente já vê sem precisar resolver. Consegue ver. O produto da soma pela diferença de dois termos, né, ou vice-versa, produto da diferença pela soma, a ordem não vai alterar o resultado. Se eu tenho isso aqui, ó,
vai me dar sempre dois termos, e ele é sempre negativo. Não tem erro. E os dois termos estão ao quadrado, sempre. Né? Se aqui fosse x mais 3, x menos 3, x mais 3, x menos 3 seria x ao quadrado menos 9. Observe que 9 é um número ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Muito simples. Aí isso aqui, você imaginou só fazer toda essa multiplicação? Aí aqui eu tenho, olha, o cubo vai me dar um resultado de 4 termos, olha. O quadrado me dá um resultado de 3 e o cubo 4. 1, 2, 3, 4. O que separa um termo do outro é o sinal positivo ou negativo. Se ele for a soma, quer dizer que é tudo positivo. Se ele for a diferença, quer dizer que o primeiro, aliás, o segundo e o último são negativos, mas é a mesma regra. Se resolve do mesmo jeito. Entenderam aí? A simplicidade, a beleza que é esse cálculo. Entendi, professor. Obrigada. Entendeu? Então você vê aqui que o que eu quero é só porque você, decore isso aqui. Você, Riquelme, que se manifestaram, e os demais também, né? Eu acho que o Daniel Barbosa aí também, né, comentou, dizendo que queria... Eu entendi que ele queria essa explicação, né? Então, eu acho que seria isso, gente. Então, vocês observem que o que eu faço aqui é justamente a praticidade, né? Você tem a menos 3 ao cubo, que pode percorrer todo esse caminho para chegar aqui. E eu tenho a menos b ao cubo, né? Que eu posso percorrer esse caminho aqui, para chegar no mesmo resultado. Eu mostrei os dois para que vocês possam ver a forma reduzida. Ela é muito melhor. Basta eu saber usou lembrar. a teoria e aplicou na prática. Isso, corretíssimo, né? Eu poderia chegar aqui e só aplicar isso aqui, a forma reduzida. Né? Mas, professor, como é que faz isso de outra maneira, tal? Tem outra maneira, só que era uma maneira mais... Né? Então, pode treinar as duas coisas, logicamente. O objetivo é que vocês aprendam, né? Saber os dois, tal. Não vejo problema com isso, não. Por isso que o slide aqui está todo detalhado, vocês observem, tudo detalhado, né? Vocês conseguem observar isso. Aí o exercício, eu já coloquei simplesmente a regra. Olha só, se eu fosse fazer esse exercício, é uma linha para resolver. Se eu fosse fazer ele o passo a passo, aí ia ser, né, uma página para resolver essas 8 questões, são 8, né? 2, 4, 6, 8 questões. Ia ser uma página. E, no entanto, eu simplesmente... Né? Mas vamos ao que interessa, que o tempo passou e eu acho que não vai dar tempo da gente ver fatoração. Por isso que eu preciso pegar aulas outro dia, porque você vê que eu ensino passo a passo, né? Aí o passo a passo demora muito. Tá certo? Mesmo assim, obrigado, professor, né? Tranquilo. Né? O professor está à disposição. Alguém tem dúvida sobre produtos notáveis? Eu vou disponibilizar todo esse material para vocês, né? Vou buscar também agilizar com essa questão do vídeo, viu, Daniel? Certo, professor, obrigado. Para que todos possam ter... Eu, quando cito uma pessoa, é porque a pessoa se manifestou, viu? E eu gosto disso, então não ache achando que eu estou fazendo alguma... chamando a atenção, não. É muito pelo contrário. Eu estou agradecendo por estar me lembrando, por estar participando, entendeu? Gosto muito, Riquelme aí, participativa sempre, Carol também, Carolina também, tá certo? Eu estou sempre observando quem está aí na participativa. Eu sempre observo. Tá bom? Então, gente, hoje não tem chamada. O sistema está fora do ar. Professor, Tá, pois não. professor, o aluno Luiz Eduardo, o avô dele faleceu, né? Aí o sepultamento vai ser hoje. Aí ele pediu para avisar no momento da chamada, sabe? Se eu puder anotar. A perda de ente querido não tem preço em termos de justificativa, a gente não diz nada. Só que sente muito pela perda e que Deus conforte os corações dos amigos e familiares, né?
Verdade. Deus o abençoe. Interromper aqui a gravação, Professor. porque já está mais pessoal, né? Então,